Livro O Poder da Esperança, 9º capítulo, Dicas do Fabricante. Imagine que você está caminhando em uma praia e vê uma frase escrita na areia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então se aproxima um sufista e diz: essas palavras apareceram aí na areia. Você aceitaria essa explicação? E se ele dissesse que as ondas foram batendo contra a praia e o vento foi soprando sobre os grãos de areia a ponto de organizá-los daquela forma, você ainda não acreditaria? E se ele por fim dissesse que isso aconteceu durante milhões de anos, ajudaria? É claro que a gente não consegue aceitar uma história dessas. Sabe por quê? Porque intuitivamente sabemos que a informação depende de uma fonte informante. Informação não surge do nada. E se uma frase escrita na areia nos leva a essa conclusão, o que quer dizer da tremenda quantidade de informação contida no código da vida, o DNA? O núcleo de uma ameba, por exemplo, tem tanta informação que daria para encher uma enciclopédia. E se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de volumes de cerca de 170 metros de altura. Esqueça a frase na areia, pois agora a coisa ficou muito mais complicada. A complexidade da vida aponta para um projeto que, por sua vez, aponta para o projetista. É exatamente isso que Paulo escreveu em Romanos 1, versículo 19 e 20. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus é o Criador da vida, e ninguém melhor do que Ele para nos dizer como nosso corpo funciona de maneira mais adequada. A boa notícia é que Ele nos deixa um verdadeiro manual de instruções na Bíblia Sagrada. Curiosamente, as 8 principais dicas do fabricante, que alguns chamam de remédios naturais, estão delineadas desde o começo no primeiro livro das Escrituras, o Gênesis. Se forem seguidas, podem trazer saúde física, mental e espiritual. Encare este capítulo como uma verdadeira prescrição do médico dos médicos. São 7 atitudes saudáveis confirmadas por inúmeras pesquisas científicas. Acredite, elas funcionam. E melhor, são gratuitas. Comece pelas que considerar mais fáceis. Entre parênteses, quem sabe beber mais água. E vá progredindo na prática das demais. Deixaremos a 8ª dica para o último capítulo. É uma surpresa. Você verá a diferença que ela fez na vida do estressado Paulo, da ansiosa Laura, do depressivo Carlão e da pequena Isabela, com seus episódios de ira. Porém, resista à tentação de correr para lá agora. Leia primeiramente o que vem a seguir. Conte com a ajuda divina para aplicar esses conceitos em sua vida e volte a eles quantas vezes precisar. Confira a seguir as dicas adaptadas da matéria, os mais simples remédios, preparada por Francisco Lemos e publicadas na revista Vida e Saúde. Primeiro, beba água.
Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Gênesis 1, versículo 2. O corpo humano é formado por 70% de água. Portanto, fica claro que repor constantemente a água que perdemos é uma atitude que representa saúde e longevidade. A água limpa o organismo e elimina as impurezas do sangue. A cada hora, o volume do sangue do corpo passa pelos rins 10 vezes para ser purificado. Não tomar água frequentemente deixa o corpo vulnerável a inflamações e infecções, principalmente dos rins e das vias urinárias. Mas qual seria a quantidade ideal de água que deveríamos beber todos os dias? Em média, recomenda-se 8 copos por dia entre as refeições, evitando-se ingerir líquido com a comida. Benefícios da água. Quando você bebe água suficientemente, seu corpo se sente bem e envia um sinal positivo ao cérebro. Isso ajuda a melhorar o bom humor e, consequentemente, a produtividade. Quando o estômago recebe água, é prolongada a sensação de saciedade. Além disso, é bom lembrar que a água não contém calorias, gorduras, carboidratos, nem açúcar, substituindo com muita vantagem bebidas com alto valor calórico, como o álcool, os refrigerantes e sucos industrializados. A água hidrata a pele, o que ajuda a aumentar sua elasticidade e a retardar as marcas de envelhecimento. A água ajuda a fortalecer o sistema de defesa do corpo. Fortalecido, ele pode lutar melhor contra as doenças. E se eu não beber? Se você se sente cansado, um dos motivos pode ser a falta de água. Ela elimina toxinas e rejeitos que podem prejudicar o organismo. Além disso, quando você ingere pouca água, o coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue. Muitas vezes o motivo das dores de cabeça e das enxaquecas tem que ver com a desidratação. Quando a cabeça doer, antes de tomar algum remédio, beba água para se hidratar. Pode ser que o problema seja resolvido. Mau hálito pode ser sinal de desidratação. A saliva ajuda a boca a se livrar de bactérias e manter a língua hidratada. Como você pode perceber, a água é vital, tanto para o planeta quanto para o nosso corpo. Beba água. Segundo, tome banho de sol. Deus disse: haja luz e houve luz. Gênesis 1 capítulo, versículo 3. Os raios solares exercem múltiplos efeitos sobre o corpo humano. Eles ajudam a combater bactérias e outros micro-organismos. A ação antisséptica é produzida pelos raios ultravioleta. Se a dose de radiação solar que a pele recebe for conveniente, todos os processos vitais serão estimulados pela luz visível, assim como pelos raios infravermelhos e ultravioleta que não podem ser vistos. Entenda como eles agem. Na pele, dilatam os vasos superficiais, provocando maior afluxo de sangue à pele, contribuindo para evitar o acúmulo de sangue nos órgãos internos do tórax e do abdômen. Estimulam a produção de melanina, pigmento celular que proporciona o tom bronzeado e ao mesmo tempo fortalece as camadas superficiais da pele, protegendo-a contra o excesso de radiação solar. Tem ação bactericida, eliminando diversos micro-organismos. Por isso, ajudam a desinfetar e cicatrizar as feridas superficiais. Nos ossos, ajudam a sintetizar a vitamina D nas células da pele. Essa vitamina favorece a assimilação do cálcio ingerido com os alimentos, contribuindo
decisivamente na formação e bom estado dos ossos. Nos músculos, melhoram a irrigação sanguínea e estimulam os processos bioquímicos produtores de energia que ocorrem nas células musculares. O resultado é desenvolvimento maior e tônus muscular, especialmente benéfico para os enfermos submetidos à imobilização. No sangue e no metabolismo, estimulam a hematopoese, ou seja, a produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas na medula óssea. Diminuem o nível de glicose no sangue, aumentando a tolerância aos hidratos de carbono, o que é benéfico para os diabéticos. No sistema cardiorrespiratório, estimulam o sistema nervoso simpático, elevando a pressão arterial, do pulso, da respiração, do metabolismo basal e o consumo de oxigênio. Mas à medida que a pele começa a ficar bronzeada e mais resistente, a pressão arterial e o metabolismo basal diminuem, fazendo com que o pulso e a respiração fiquem mais lentos. No sistema nervoso, estimulam as terminações nervosas da pele, influindo favoravelmente sobre o cérebro e provocando uma reconfortante sensação de bem-estar. No sistema endócrino, os estímulos luminosos que impressionam a retina são transmitidos ao cérebro em forma de impulsos nervosos que atuam entre outros órgãos, na hipófise, controlando a produção de hormônios nas demais glândulas endócrinas. A atividade dos ovários e dos testículos, por exemplo, depende em grande parte da quantidade de luz que chega à retina. Cuidados! Quanto mais tempo ficar sob a radiação solar e quanto mais clara for a pele, tanto maiores serão os efeitos negativos. Destaque para queimaduras de primeiro grau, envelhecimento da pele e até mesmo câncer. Nos olhos, pode desencadear conjuntivites e ceratolamacia, inflamação da córnea, além de favorecer a formação de catarata e degeneração macular, que significa alteração da retina com perda da visão. Modo de usar: abra a janela do quarto e afaste cortinas e persianas. Caminhe diariamente ao ar livre, mesmo que esteja nublado. Quando possível, entre as 7 e 9 horas, ou entre as 16 e 17 horas, tome seu banho de sol. Cerca de 20 a 30 minutos de exposição são suficientes. Se o local em que você trabalha é totalmente fechado, permaneça alguns minutos ao ar livre no horário de almoço. Ao fazer exercícios, prefira estar ao ar livre ou em um ambiente bem iluminado e com janelas abertas. Terceiro, respire fundo. Então Deus fez o firmamento, a atmosfera. Ao firmamento Deus chamou céu. Gênesis, 1º capítulo, versículos 7 e 8. Nossos pulmões inalam mais de 20 mil litros de ar por dia. Sua área de superfície é grande o suficiente para cobrir uma quadra de tênis. O nariz é o nosso sistema de ar-condicionado pessoal. Ele aquece o ar frio, esfria o ar quente e filtra as impurezas. O ar contém aproximadamente 20% de oxigênio, sendo o restante nitrogênio e outros gases. Uma vez que o corpo humano funciona como oxigênio, cada uma das células precisa receber um suprimento constante e renovado desse gás, ou então morre. Diariamente passam pelos pulmões 12 metros cúbicos de ar
que entra no aparelho respiratório, atinge os alvéolos pulmonares, alcançando uma área superior a 70 metros quadrados. O problema é que o mesmo ar que transporta o oxigênio vital também pode levar outros gases menos saudáveis, além de partículas que atingem os alvéolos e outras regiões onde produzem irritação. Geralmente, a poluição do ar atua como fator coadjuvante na doença de uma pessoa, pois agrava o quadro já existente. Pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares são as mais suscetíveis à poluição atmosférica. Precisamos respirar. A despeito da poluição do ar, precisamos respirar. Uma pessoa em trabalho sedentário necessita de 300 a 500 litros de ar. E se estiver fazendo um trabalho físico intenso, vai precisar de 2.500 a 4.000 litros por hora. Por isso é importante passar o maior tempo possível em contato com a natureza e nas zonas rurais, onde o ar é mais limpo. Quando respiramos calmo e profundamente com regularidade, além de irrigar o cérebro, o ar chega a todas as partes dos pulmões, fazendo com que o sangue também circule adequadamente por elas. Há também um aumento da resistência local a infecções das vias respiratórias, entre parênteses, laringe, traqueia e brônquios. As mucosidades retidas nas vias respiratórias se mobilizam e saem mediante a expectoração ou tosse. Aumenta a resistência às infecções, melhora o rendimento intelectual e reduz a irritabilidade. Siga essas dicas para respirar melhor. Elimine a fumaça dentro de ambientes fechados. Limpe regularmente os dutos de ar e os filtros dos aparelhos de ar-condicionado. Areje sua casa, abrindo portas e janelas pelo menos uma vez por dia. Em dias nublados, cheios de fumaça, faça isso à noite ou logo pela manhã. Se possível, durma com a janela aberta para ventilar o quarto. Use purificadores de ar com moderação. Não deixe o carro ligado em uma garagem contígua à casa ou próximo a uma janela aberta. Faça exercícios físicos aeróbicos, correr, nadar, andar de bicicleta, caminhar vigorosamente. Conserve o motor do seu automóvel regulado e, se possível, deixe-o em casa algumas vezes e vá a pé para o trabalho. Beba água pelo menos de 6 a 8 copos ao dia. Mantenha a pele limpa e hidratada. Lave os cabelos com frequência. Não jogue lixo nem detritos a céu aberto. Ao estabelecer residência, procure lugares com melhor qualidade de ar. Habitue-se a passar fins de semana e feriados longos fora da cidade. Respire o ar puro do campo. Não se exercite em locais de tráfego automobilístico intenso. 4. Alimente-se bem. Disse Deus: Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Gênesis, 1º capítulo, versículo 29. O cardiologista Herveton Padilha Gomes concluiu um estudo intitulado Advento in Cor em seu doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP.
O estudo feito ao longo prazo teve como proposta analisar o estilo de vida dos adventistas do sétimo dia e a prevalência de fatores precipitantes de doenças crônicas, especialmente cardiovasculares. Os resultados dos que seguem a orientação do estilo de vida adventista, incluindo o vegetarianismo, foram comparados com as de pessoas que não seguem esses princípios. Pesquisas nos Estados Unidos já haviam mostrado que os adventistas que seguiam as recomendações de saúde da igreja, como alimentação balanceada e exercício físico, viviam até 10 anos mais que a média dos americanos. Everton reproduziu a pesquisa norte-americana em São Paulo com 1,5 mil adventistas com idade entre 35 a 74 anos. Os participantes foram divididos em 3 grupos: vegetarianos estritos, ovolactor vegetarianos, entre parênteses, vegetarianos que comem ovo e tomam leite, e pessoas que comem carne. Os grupos dos vegetarianos obteve as respostas mais significativas, redução de 10% da medida da cintura e colesterol total 10% menor. Os índices que indicam maior predisposição aos diabetes e alterações nos vasos sanguíneos foram animadores, com uma redução de 20%. Everton aproveita os dados para reforçar que o mais importante é aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras em nossa alimentação, porque os vegetarianos tenham uma dieta equilibrada. No início da pesquisa, ele ainda mantinha os mesmos hábitos, até que pouco a pouco foi se rendendo. Ou eu permanecia com auto-justificativas e depois sofreria as consequências de um estilo de vida inadequado, muitas das quais eu já estava começando a padecer, ou eu me rendia diante das evidências, confessa. Felizmente, o Dr. Everton optou pelo caminho mais trabalhoso, mas também mais compensador. A dedicação ao estudo advento foi grande confronto de que precisava. Seus 128 quilos e índice de massa corporal 41 passaram a incomodar mais do que antes. Além disso, desejava que seu discurso médico estivesse em harmonia com suas práticas pessoais de saúde. Posso dizer que tirei a poeira de muita coisa que sabia da medicina e de muita coisa que sabia pela igreja, mas não aplicava, contesta. A parte da decisão por novo estilo de vida, Everton afirma que nenhuma fórmula mágica foi necessária, nem dieta especial. Adotei uma dieta regular de 3 refeições diárias composta por alimentos simples. Também excluí o açúcar e a maioria dos refinados. As horas após o trabalho, gastas com a leitura de e-mails, redes sociais, filmes e séries, foram substituídas pela esteira. Não foi fácil, especialmente no primeiro mês. O espantoso é ver que o organismo realmente é dependente de algumas coisas. Inicialmente eu me sentia sem forças, depois foi ficando mais fácil. Hoje em dia, sem exagero, sinto até enjoo do cheiro de determinados alimentos. Meu paladar ficou mais apurado. Enfim, sinto que meu organismo está funcionando melhor. Em 3 meses, meus exames clínicos mudaram significativamente e positivamente. Nem nos meus pacientes que fazem uso de medicamentos mais sofisticados vi algumas das mudanças que experimentei, ressalta Everton. O cardiologista perdeu quase 50 quilos em 1 ano.
Enquanto aplicava a pesquisa aos voluntários, ele mesmo passava pela maior experiência. Atualmente, ele sente mais liberdade em aconselhar os pacientes, pois eles veem a diferença na vida do próprio médico. Além de calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, alimentos como laranjas, brócolis e tomates têm princípios medicamentosos admiráveis. Esses alimentos, apelidados de funcionais, podem ser classificados em dois grupos: alimentos com atividade imunomoduladoras, possuem fitoquímicos capazes de modelar e ativar a ação do sistema imunológico, e alimentos com atividade antioxidante, combatem os radicais livres. A verdade é que os alimentos foram criados para atender às necessidades nutricionais dos seres vivos. Conhecemos-los e saber como usá-los é sinônimo de boa saúde. A melhor forma de ingerir os alimentos é em seu estado natural, o mais natural possível. O ideal é que no mínimo 50% das refeições seja de alimentos crus. Prefere alimentos integrais, altamente nutritivos e ricos em fibras, capazes de reduzir a exposição a agentes cancerígenos devido à sua capacidade de regular o funcionamento intestinal. Alimentos muito processados, gorduras animais e gorduras trans, açúcar, sal e cereais refinados trazem muitos prejuízos à saúde, gerando obesidade, câncer, diabetes e diminuição da resistência imunológica. Embutidos e refrigerantes fazem parte de uma longa lista de produtos que comprovadamente fazem mal ao organismo. É preferível que sejam feitas 3 refeições ao dia, alimentando-se bem pela manhã e de maneira leve à noite, horas antes do momento de dormir. Também é bom evitar ingerir líquidos com a comida, como já dissemos. Uma boa nutrição começa com a sábia escolha dos tipos de alimento que serão transformados em nutrientes necessários para manter o corpo em boas condições. É no intestino que esses nutrientes são absorvidos. Uma dieta rica em fibras promove o bom funcionamento dos intestinos, o que é muito importante para a saúde. As glândulas salivares levam algumas horas para recarregar o estoque, entre aspas, de ptalina. Quando se come qualquer coisa antes da refeição habitual, o cérebro manda a glândula liberar saliva. O estômago também precisa de um descanso, entre aspas, entre uma refeição e outra. Por isso, procure comer em horários adequados e evite beliscar fora de hora.